O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: Mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, não façais falsas acusações, ficais satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo do celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Glória a vós. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no 3º domingo do Advento. A igreja coloca esse domingo como domingo da alegria. Por isso que a antífona da missa de hoje, quando eu li, ali dizia: alegrai-vos sempre no Senhor. Em latim quer dizer o domingo Gaudete. O que quer dizer isso? Alegrai-vos, quer dizer alegria. Por quê? Estamos nos aproximando do Natal, mas ao mesmo tempo, para nós católicos, é um motivo de muita alegria saber que o Senhor virá também pela 2ª vez para nos buscar, para nos levar, ainda mais nesse mundo, né? Que na medida que a conversão foi acontecendo na nossa vida, nós fomos percebendo que esse mundo não nos traz essa alegria que nós imaginávamos. Deus tem uma alegria maior para nós. E se essa alegria que Deus tem para nós é maior, e como eu falo sempre para vocês, é o céu, é conviver com Deus no céu, então, ao mesmo tempo que nós nos alegramos com a primeira vinda, nós nos alegramos também com a 2ª vinda. Vem, Senhor Jesus, venha o mais rápido possível. Embora ao mesmo tempo nós ficamos assim, mas Senhor, ainda tem os nossos que precisam também de conversão. E eles também, nesse tempo, eles possam mudar o coração. E é isso que nós vimos aqui no Evangelho. João, aquele que foi preparado por Deus para preparar um povo santo, um povo justo, para o momento em que o Senhor nascesse, no momento que o Senhor chegasse, as pessoas deveriam estar preparadas. E vocês vejam aqui o que é que João está causando no coração do povo, ali nas mediações do Rio Jordão, onde ele estava fazendo um batismo de conversão, de mudança de vida. As pessoas ficavam entusiasmadas com o que João falava, mas João falava com uma determinação e uma força muito grande. Ele dizia assim: olha, raça de víboras,
Era assim que ele dizia. O machado já foi posto à raiz. E se vocês não mudarem, vocês vão ver o que vai acontecer. Que é mais ou menos o que ele está dizendo aqui no final, né? A palha que não serve, ela será jogada no fogo e será queimada. Ou seja, aqueles que não mudarem serão jogados no precipício, serão queimados no fogo. Então eles diziam, se convertam, mudem de vida. As pessoas eram tocadas por aquilo que João falava, e aí vem as perguntas, né? O que nós devemos fazer então? Se o Senhor está chegando, e você, João, está dizendo que a nossa vida não está correta, que nós precisamos mudar, então, João, o que nós devemos fazer? Que é aquela mesma pergunta que aconteceu lá em Pentecostes, quando Pedro fez a primeira pregação dele. Então as pessoas ficavam assim, né? E Pedro dizendo, vocês mataram o Messias. O Messias veio para salvar, ele era da descendência de Davi. Vocês não reconheceram e vocês o mataram. Eu vi vocês matando. E aí o coração das pessoas foi gerando uma abertura. Eles que estavam com o coração fechados, e eles fizeram a mesma pergunta: o que devemos fazer então? Aí João disse, ou Pedro disse, sejam batizados então. A mesma coisa que o que João estava falando também. Aceitem Jesus, sejam batizados e rejeite essa geração, se afaste dessa geração má e perversa e leve uma vida santa. E aqui nas perguntas que o pessoal foi fazendo, João foi dando a resposta. Olha, os cobradores de impostos que estavam ali a serviço de Roma, a serviço de César, vamos lembrar lá de Mateus, recolhia os impostos acima do que era pedido e uma parte ficava para eles. Aí João agora diz assim: foram também os cobradores de impostos e perguntaram, mestre, o que devemos fazer? João respondeu, não cobreis mais do que foi estabelecido. Bem, trazendo para os tempos de hoje, as pessoas que vivem no comércio, né? Que trabalham, que vendem as coisas. Existe uma tabela. A pessoa compra, ela tem que ter uma margem de lucro, mas a margem de lucro já está na tabela. Aí a pessoa lá, o pão custa R$1, ele vende por R$1,50. Então precisa mudar. O Senhor está voltando. Você vai se deparar diante de Deus com esse roubo? Se é R$1, você está vendendo a R$1,50? É isso que João estava falando. Mas essa pergunta, ela deve calhar então em nós. Você que já tem uma caminhada na igreja, eu que tenho uma caminhada, que sou sacerdote, o que é que eu devo fazer ainda, meu Deus? Para quando o Senhor chegar, ou quando Ele me chamar, eu passar pelo julgamento. O que é que eu preciso fazer? O que é que existe ainda na minha vida? Aquela pergunta também que foi feita ao jovem rico, né? Ele pergunta para Jesus, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Senhor, o que eu devo fazer? Cumpra os mandamentos. Ele, eu cumpro tudo. Tem mais alguma coisa? Aí Jesus olha para ele e diz, resta-te apenas
Olha, uma coisa, não era 2, nem 3, nem 4, nem 5, era uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e dê aos pobres. E me siga. Faltava apenas isso. Tem pessoas que na caminhada, elas estão precisando apenas de uma coisa para ganhar o céu. Tem outras que pode ser 2, outras tem que ser 3, outras 4, outras 5. Está vendo que nós precisamos fazer essa avaliação da nossa vida e nos perguntar, nós não podemos ter medo de olhar para nós mesmos e fazer a pergunta para Deus: Senhor, o que me falta para eu ganhar o céu? O que me falta, Senhor? Se o Senhor chegar hoje, o que é que falta na minha vida para eu passar na hora do julgamento? O que me falta, Senhor? Nós não podemos ter medo. A gente fica com medo de fazer a pergunta, aí nós fugimos da situação, como tem aquelas pessoas que dizem bem assim: olha, eu não leio a Sagrada Escritura, sabe por quê? Porque depois eu vou ficar sabendo das coisas que eu vou ter que largar. Então eu prefiro ficar sem saber. Olha bem, então se ele está dizendo que ele não quer saber, ele está declarando a morte eterna dele. Porque nós precisamos sim saber o que nós precisamos mudar para nós entrarmos no céu. Então o que eu devo fazer? Padre José Augusto, nesse domingo, nesse terceiro domingo do Advento, o que é que você, Padre José Augusto, precisa fazer ainda? Aqueles que são casados, né? Podem fazer essa pergunta. O jovem. Aqui não é questão somente de dizer assim: eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Não. Qual é o pecado que eu preciso erradicar da minha vida? Ontem eu passei por uma experiência muito interessante ali no confessionário. Uma senhora, ela veio falar para mim que ela estava comemorando 46 anos de casada. Olha só. Quando essa mulher estava casando, eu estava nascendo, né? Eu tenho 55 anos, então eu estava ali na base dos 10, 11 anos, né? Mais ou menos. Estavam casando. Aí a mulher disse assim: padre, você poderia nos abençoar? Aí eu olhei lá com o seminarista para ver se tinha muita gente no confessionário. Não tinha muita gente, então eu chamei lá para uma sala. Chame ele então. Aí chamou, nós fomos lá para o fundo e ali sentamos. Eu disse: nossa, que coisa bonita, 46 anos de casados vocês. Padre, 46 anos. E aí, vocês estão bem? Aí o homem, né? Estamos bem sim, estamos muito bem. Nossa, será que coisa boa. 46, vocês têm uma história maravilhosa de 46 anos. E tem uma coisa, olha no mundo de hoje, as pessoas casam, em menos de um mês já estão se separando. E vocês 46 anos. Então eles estavam lá, perguntei à mulher se ela já tinha confessado. A mulher disse: sim, já me confessei. Eu disse: e o senhor? Aí ele disse assim: eu não. A última vez que eu me confessei foi há 46 anos atrás, no dia do casamento. Eu disse: agora fiquei triste. Agora eu estou triste. Mas por que, meu senhor? E aí eu comecei, né, a falar para ele. Eu dizia para ele: olha, meu senhor, eu vou dizer uma coisa: quem não se confessa não se salva, não.
Não se entra no céu sem a confissão, meu Senhor. 46 anos o Senhor colocando em perigo a sua alma. Quem é que vai entrar no céu sem se confessar? Porque a primeira coisa que a gente tem que ter é o reconhecimento do arrependimento das nossas faltas. Aí Deus dá o perdão, como na primeira leitura está dizendo o quê? Que era para nós nos alegrarmos porque a sentença foi revogada. Foi revogada. O pecado original, o pecado de Adão e Eva, que nós carregamos de uma certa forma, foi revogado com a morte de Cristo na cruz. Então agora levemos uma vida santa. E eu falei bem claro para ele, olha, se o senhor continuar nessa vida, o senhor não vai entrar no céu, não. O senhor vai para o inferno. Mas Padre Augusto, o senhor está julgando? Não, estou levando ele a pensar. Estou deixando ele bem claro que se ele continuar nessa vida, é daquele tipo que parece, né? A esposa vai para a igreja e fica no carro esperando, mas não entra na igreja. E ali a conversa foi, rendeu. Fui contando situações de pessoas que em determinados momentos da vida foram questionadas e se converteram. Aí, depois de eu ter falado algumas coisas, aí ele deu uma parada assim e ele falou assim: olha, padre, eu gosto muito do senhor, porque ele disse que me ouve, né? Então nem a pregação está fazendo efeito, tá vendo? Não está fazendo efeito, não. Mas eu entendo o que o senhor está falando, mas ainda não chegou o momento, não. Aí a esposa lá ficou assim, colocando a mão assim por trás dele, rezando. Ele estava meio assim na frente, e rezando para ver se acontecia alguma coisa ali, né? Rezando, intercedendo por ele. E ele disse: olha, padre, ainda não é a hora, não. Eu disse: Aí ela: mas bem, você precisa confessar. Não, não força não. Não pode forçar. Ele não quer. Aí contei para ele a história de Santo Expedito. Cras, deixa para amanhã. O demônio falando para ele. Ele disse: não é hoje. É hoje que eu me converto. É hoje que eu mudo. E fui falando. Aí teve um momento que ele chorou. Ele começou a chorar. Mas fiquem cientes de uma coisa: não se confessou ainda não. Chorou. Não sei se ele não quis confessar-se naquele momento, para não dar muito razão para a esposa, porque provavelmente ela deve estar há muitos anos na cabeça dele: bem, você precisa confessar. Aí eu disse assim para ele: olha, meu Senhor, eu não sei se eu vou chegar no céu, mas vai ser muito triste se eu chegar no céu e sua esposa estiver lá e o senhor não estiver. Vai ser triste. Esses 46 anos foi em vão. Porque o senhor sabe lá quanto tempo de vida o senhor tem ainda. Será que esse momento, será que Deus não está concedendo ao Senhor esse momento para o Senhor se arrepender e pedir perdão? Quanto tempo de vida o Senhor tem? O homem era caminhoneiro, motorista de ônibus. Vocês querem uma profissão mais perigosa do que essa? Policial, caminhoneiro. Quer profissão pior? Não tem. Tem outros, bombeiros também, porque arriscam a vida e tudo. Imagine esse homem nessas estradas aí, né? Vamos dizer, essa estrada aqui da Dutra. Vai lá na Dutra e fique ali um tempinho para você ver se não acontece acidente ali. Esse homem há 46 anos dirigindo ônibus, dirigindo caminhão, para lá e para cá,
E aí ele dizendo assim, mas Deus sempre foi bom para mim. Eu disse, ele faz chover sobre os maus e sobre os bons, meu Senhor. Às vezes ele faz chover até sobre os maus, para que os maus, vendo a grandeza do amor de Deus e da bondade de Deus, ele possa dizer, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Bem, uma coisa eu sei, ele foi tomado por uma compulsão interior naquele momento, ele chorou. A pergunta está na cabeça dele, não o questionamento. Se o Senhor continuar nessa vida, o Senhor vai para o inferno. O Senhor precisa se confessar. Não dê ouvido a Satanás. Não sei se depois eu voltei lá para o confessionário para atender a confissão. Não sei se depois ele resolveu lá com a esposa e ele veio confessar. Eu só sei que o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna, o que eu devo fazer, João? Falta-te apenas uma coisa. Há 46 anos você não se confessa. Você é um bom marido, sua esposa está feliz, mas a preocupação dela é que há 46 anos o Senhor não se confessa. Tá certo. E você, meu irmão? E você? Ontem eu soube de uma notícia terrível. Uma pessoa estava dirigindo o carro e acabou atropelando uma outra pessoa. Entrou num estado de desespero tão grande e foi para casa dizendo assim, matei aquele rapaz lá, não sei se foi um rapaz, né? Matei uma pessoa. Só que a pessoa não morreu. Chegou em casa, se enforcou. Que terrível. Estão vendo como a nossa vida está por um triz? Num desespero nós podemos causar uma fatalidade na nossa vida. O que eu devo fazer? Não brinquemos, meus irmãos. Não brinquemos. Tenhamos piedade da nossa alma. A nossa alma é eterna. Quando nós morremos é porque a nossa alma sai do nosso corpo. Ela é eterna. E quando ela vai ao encontro de Deus. E ali, duas coisas poderão acontecer. Ou céu, ou inferno. Tenhamos piedade da nossa alma. Levemos uma vida santa. Nós não sabemos o que pode acontecer conosco. O homem está com 46 anos, parece que ainda não definiu ou se decidiu, né? Que bom que tenha decidido. Um outro, acontece uma fatalidade, que não foi tanto uma fatalidade, e ele faz da vida dele uma fatalidade. Não brinquemos. Peçamos a Deus a graça de levarmos uma vida santa. E agora aqui, como tem muitos membros da comunidade, meus irmãos, pelo amor de Deus, levemos uma vida santa. Não brinquemos. Não achemos, porque nós estamos aqui e carregamos um nome de consagrados, e ainda mais da Canção Nova, porque esse nome tem poder, que nós já estamos salvos. E só os outros é que precisam de salvação. Hoje vem acontecendo um grande problema na igreja, que antes não se via.
essa questão do suicídio de sacerdotes. De vez em quando a gente recebe uma notícia que um sacerdote se suicidou. Mas por que o sacerdote se suicidou? Perdeu o sentido da vida. Nós fomos ordenados para dar sentido à vida dos outros e à nossa também. E de repente um sacerdote vai lá e tira a vida. Mas está tirando a vida por causa de quê? Perdeu o sentido do sacerdócio? O que aconteceu? Hoje nós teremos aqui 10, né? Que vão ser ordenados diáconos. Rezem por esses 10. Rezem para depois, quando eles forem ordenados padres, eles sejam fiéis e deem sentido ao sacerdócio. Porque uma das grandes tentações é nós não darmos o sentido. E começarmos a usar o sacerdócio não para o sentido celebrar a missa, o sacrifício que deve ser oferecido, a confissão, atendimento e tudo mais. Aí faz do sacerdócio uma projeção para si. Aí fica atrás de like e lutando para não ter dislike. O sacerdote não tem que ficar preocupado com like e com dislike. Ele tem que ficar preocupado apenas com a verdade que ele deve proclamar. E essa verdade pode vir sim, com perseguição e dura perseguição, porque Jesus disse que seria assim. Mas quando se procura só like, e na hora que vem a perseguição, aí perde o sentido, porque ele quer like, ele não quer perseguição. Perde o sentido da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.